E aí, turma, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui com o programa do Quem Podcast, toda quinta-feira, 11 da noite na TVC e toda semana no canal do blog no YouTube. Por isso eu já peço para você deixar aqui seu joinha, sua curtida, seu like, que ajuda demais, fortalece demais o nosso canal, porque toda semana sempre uma personalidade da mídia e do esporte cearense aqui no Quem Podcast. E nesta semana, meus amigos, para mim é um grande privilégio que eu estou aqui diante de uma das pessoas, de um dos cearenses, um dos poucos e raros cearenses que teve visibilidade nacional. Olha, é difícil. Vocês sabem agora, por Fortaleza chegar onde está nesse patamar, e ralou um bocado. E esse rapaz que esteve aqui, meu amigo, que está aqui, teve que ralar muito para tal. Um dos poucos a ter matérias, Jornal Nacional, Globo Repórter, Esporte Espetacular, apresentou não sei quanto tempo o Globo Esporte. Quem de vocês nunca chegou depois do colégio, ali na hora do almoço, e estava lá ele apresentando o Globo Esporte? Quem nunca viu as matérias sensacionais dele sobre Clodoaldo, Ceará, Fortaleza e casa? As narrações no Premier, no Sport TV? Que alegria, que privilégio. Vitor Hanover, que satisfação, aí, meu amigo. Bem? Tudo em paz? É uma alegria imensa, né? Gostaria de dizer para o seu público, para a galera da TV, para a galera da internet. E também, né, logo agora no início, dizer que o seu projeto é vitorioso. Obrigado, eu estou feliz por causa disso. Obrigado, eu fico muito feliz quando eu tenho a oportunidade de acompanhar o sucesso das pessoas. E hoje o seu podcast está no mundo, como se diz. Né? Obrigado, filho. A gente chega e outra coisa também, assim, o fato... O destino, né? O destino é muito marcante. Demais, né? Demais. O destino preparou algo para você, né? A entrevista marcante do nosso querido Sebastião Belmino, né? A última entrevista do Sebastião Belmino. Meu querido companheiro, foram 10 anos trabalhando com o Belmino, 10 anos ali todos os dias, e você teve esse privilégio de deixar esse legado, né? De uma entrevista brilhante, sendo a última do Sebastião Belmino, que Deus o tenha. O Belmino é um cara que eu assim, admiro muito e sempre vou admirar onde ele estiver. Então, assim, você, naquele momento, recebeu, vamos supor, vamos ver se eu encontro o termo correto, mas eu acho que você recebeu uma graça mesmo divina, de antes de Deus levar o Belmino para pertinho dele, ele deixou as palavras dele aqui com você. Então, isso também foi muito marcante. Obrigado, Vitor, pelas palavras de coração. Obrigado mesmo. Sem dúvida, o Belmino foi muito marcante para nós, né? Que trabalhamos com ele, ainda mais você que convivia praticamente todo dia durante uma década com ele. Mas a gente vai falar aqui sobre você. Eu queria muito que você tenha um legado gigantesco para todos nós. Aliás, eu posso contar uma história. Já claro, que eu falei do Belmino aqui, por favor. Eu tenho uma história com o Sebastião Belmino e ele gostava muito dessa história, por isso que eu vou te falar. Por favor. A gente estava num restaurante aqui em Fortaleza. E logo após o programa, às vezes ele saía para uma resenha. Quando ele estava afim, porque o Belmino tinha muito essa coisa do estar afim. Tinha um dia que ele não estava afim, mas no dia que ele estava afim era uma alegria, né? E aí, rapaz, a gente foi a um restaurante aqui em Fortaleza e o restaurante tinha uma área coberta e outra área descoberta, né? E a gente pediu uma cervejinha, ele pediu lá o uísque dele, e aquela história, não, uma pingazinha e tal. São os bastidores, ele está contando os bastidores, né? Claro. E aí, rapaz, ele pediu um tira-gosto daquele, né? Tira-gosto da casa. Rapaz, aí eu só sei que o Belmino tomou um uísque, eu tomei uma pinga e nada desse tira-gosto chegar, Aí o Belmino levantou, aí disse, Vitor, rapaz, o negócio é o seguinte, a gente estava na área coberta, né? A gente vai para debaixo daquele cajueiro ali. Esperando, esse tira-gosto não chega nunca, não sei o quê e tal. E pegou aqui o uísque dele, eu peguei aqui a cerveja, uma pinga, sei lá o que era. E a gente foi sentar embaixo do cajueiro esperando esse tal tira-gosto. Rapaz, quando eu sentei com o Belmino, caiu um caju. Como aí já estava a mesa com os pratos, a gente estava esperando só a comida, da mesma hora ele já pegou aqui o talher, cortou o caju no meio e disse, pronto, esse é o seu tira-gosto. Garçom, não precisa mais tira-gosto, não. Tira-gosto já chegou, está caindo do céu. É isso. Espetáculo, pai Belmino. Essa é a história do Belmino, né? Isso é verdade. E interessante que ele contou isso lá na TV e tal. E assim, na hora foi interessante também, porque a gente estava morrendo de fome. Né? Pô, você tem umas histórias muito massas, sem dúvida alguma. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui, que você deve ter ouvido essa pergunta muitas e muitas vezes. Você torce qual time, Ceará ou Fortaleza? Olha, foi muito bom você me perguntar isso pelo seguinte, veja bem.
Eu estava acompanhando a entrevista do meu pai, Tom Barros, a quem eu envio um abraço, né? Grande. Nós nascemos vizinho ao campo do Ceará. Então, eu joguei futebol de forma lúdica, nunca pensei em ser jogador de futebol e nem tinha talento para isso, mas eu jogava futebol no Ceará Sporting Clube, tá entendendo? Então, eu me lembro na época daquele sucesso da chuteira do Sócrates, né? O Corinthians ali com Sócrates e tal, democracia corintiana. Rapaz, eu ganhei uma chuteira daquela. E aí, quando chegava lá no Ceará e tal, eu me encontrava com aquela galera. Na época era o Lira, o Argeu, o Dimas, Filgueiras ali, gerente. Eu era menino, então eu jogava futebol ali, né? Joguei futebol até assim 12, 13 anos. Eu jogava futebol no Ceará Sporting Clube. Então, não adianta chegar aqui com hipocrisia e dizer, olha, não, eu era torcedor do Ceará. E, inclusive, tem uma fotografia que eu acho que nem existe mais, mas na época foi publicada nos jornais. O Ceará foi campeão e eu lá, mascote do Ceará. Eu tenho uma foto, eu mascote do Vasco da Gama, aqui no Castelão. Essa do Ceará, infelizmente, eu não tenho. Não sei, não me lembro quem foi o fotógrafo que fez essa foto. Então, assim, eu acompanhava o Ceará, eu jogava futebol lá nos meus horários de folga quando eu era garoto. Então, eu cresci torcendo o Ceará e isso não é segredo para ninguém, porque as pessoas me viam e as pessoas sabem disso, né? Mas aí, o que foi que aconteceu? O destino foi muito bacana. O destino, quando eu entrei para a televisão e tal, eu iniciei o repórter, né, ali e tal. Quando houve uma mudança, eu fui chamado, né, porque eu era um repórter que escrevia as matérias de uma forma, vamos supor, linear, tranquila, aquela matéria comum que o pessoal está acostumado. Sim, né? Sem dúvida. Então, quando foi um dia, eu fui chamado, né? Primeiro aqui, depois fui ao Rio com o Garamboni, né? Que Garamboni, é o diretor Sidney lá Garamboni. Um abraço para o Garamboni, me ajudou muito na vida, na carreira e tal. Roberto Aranha, o pessoal todo. E aí, eles me disseram, olha, a gente está com uma proposta de mudança, né? A gente quer levar mais para o lado do humor, da brincadeira e tal. E eu não podia dizer não. Como é que eu vou dizer não para os caras? Pô, aquilo era uma oportunidade. Mas quando eu cheguei aqui, eu fui alertado por pessoas que trabalhavam comigo, né? Que, olha, isso vai gerar um impacto. Você está preparado para isso? Eu digo, bom, eu só vou saber se eu fizer, né? Então, quando a gente começou a procurar os gols do Clodoaldo no mercado São Sebastião, cadê? No meio das frutas, cadê? Não tem gol do Clodoaldo aqui e tal. Aí isso causou um impacto, e esse impacto foi o que fez com que, né, a torcida do Fortaleza achasse aquilo ali tudo legal, tinha aquela jangada atômica, né? Era uma brincadeira. Total. E tal. Então, e Clodoaldo toda semana, e música do Clodoaldo, e muita mídia. Então, isso ficou muito interessante, muito legal. Só que a torcida do Ceará que me viu crescendo lá, né? Aí a galera da Ceará Chopp, hein, Alfredinho, essa daí tá na sua conta, hein? Abraço, Alfredinho. Aí, rapaz, o que é que acontece? Cara, aí quando foi no primeiro Ceará e Fortaleza que teve, aí eu fui literalmente, né, quando eu pisei no gramado do estádio, aí você imagina aquela área lá da torcida do Ceará toda, e é até compreensível, né? Mas foi uma vaia, meu amigo, daquelas. Esperada. Por quê? Porque eu estava. Depois dessa vaia, eu liguei para os caras, eu não tenho um problema em estar fazendo aqui, apesar de não ser humorista, mas a gente tem que criar alguma coisa também, porque aqui existe uma rivalidade. Igual aí, olha, você tem Flamengo, Fluminense, Botafogo, o Vasco da Gama, Corinthians, Palmeiras, Santos, São Paulo e tal. Aqui tem Ceará, Fortaleza e Ferroviário. Eu estou aqui toda semana, toda hora no ar. Fortaleza, Fortaleza, Fortaleza. E, cara, o pessoal chiou no Castelão quando me viu. Virei persona não grata, entre aspas. Né? Vitor, tinha muitos amigos, mas muitos. Viu? Sempre soube que foi Fortaleza. Que conversa é essa? Isso é para disfarçar, dizia que torcia Ceará, que o pai dele, conversa. Isso é torcedor, você vê como é, né? Mas, cara, você fez assim um negócio, você foi um sucesso. Obviamente a gente chegou aí no colo, mas antes disso aí, você também ralou um bocado, porque você foi para a rádio, você foi Copa do Mundo, né? Lá na França. Foi antes. Exatamente. Agora, certo, então,
você puder falar aí da rádio um pouco também, né? Que você começou no rádio. Eu vou falar no início. Agora é o seguinte, então, para finalizar, o que é que eu digo? Profissionalmente, o Fortaleza foi quem me lançou na mídia nacional, né? Porque foi mídia demais. E um fato interessante, nós estamos em 2024, isso aconteceu em 2004, na verdade começou em 2002, né? 2002, 2003, 2004. Então nós estamos completando agora 20 anos da série Clodoaldo é Bom de Bola. E desde 20 anos nunca apareceu ninguém para fazer uma série dessa de 6 meses em horário nobre. Não surgiu mais, parou em mim. Aí você diz assim, olha, você fala disso com orgulho? Eu falo com orgulho do meu trabalho, mas eu queria que já tivesse aparecido um outro repórter aqui no estado do Ceará, porque eu não estou falando do fato de ir embora, fazer sucesso lá, porque teve gente que foi e tal. Eu estou dizendo que eu nunca fui embora daqui, eu sempre morei aqui. E nunca apareceu. Ali houve um hiato. Por exemplo, nós estamos com 20 anos. Rapaz, 20 anos, 20 anos o casal namora, o menino nasce. Né? O menino cresce. Cresce. Aí daqui a pouco o menino está com... Meu amigo, o menino está com 15 anos, já está um menino animado, jogando bola, no colégio já torcendo. E o cara, 20 anos. Aí daqui a pouco o cara já passa no vestibular, já vai fazer a faculdade com 20 anos de idade. E não apareceu ninguém ainda com uma série daquela, né? E Hanover, aquela série, esse seu trabalho, eu acho que ele tem uma... É para ser uma referência para todos nós jornalistas, porque é o seguinte, não é fácil daqui chegar lá, mas nunca. Se você der uma olhada, o seu sucesso foi tão estrondoso, que você virou, querendo ou não, uma referência para todos nós, naquela época demais. Inclusive, eu estava chegando aqui, né? Aí o nosso querido apresentador lá disse, rapaz, eu escuto muito isso. Sabe por quê, Kempis? Porque eu passei 15 anos no Globo Esporte. Então, por exemplo, 15 anos apresentando um programa, o que acontece? As pessoas vão chegando em casa, naquela época não tinha internet. É bom, isso é bom frisar. Não tinha internet, cara. Então, era televisão mesmo. Aí, durante 15 anos é muito tempo, né? Nossa, então, assim, muita gente diz, cara, eu cresci olhando seu rosto, eu cresci, sabe, assim, de garotinho, vamos supor, de 5 anos de idade, daqui a pouco faz 15 e eu estou lá, porque foram 15 anos, né? 8 anos na Rede Globo, fazendo as reportagens. Aí, assim, sobre isso, eu acho que... E a questão da pergunta que você fez sobre torcida, né? Uhum. Eu sou torcedor do Ceará. Porque eu não posso mudar uma coisa de infância. Agora, eu também sou torcedor do futebol cearense, né? Eu não tenho como torcer contra o Fortaleza. Aí as pessoas não vão entender porque o torcedor, ele geralmente leva muito para o lado da paixão, do coração. E eu estou tentando explicar o seguinte, que eu seria hipócrita se eu dissesse aqui que eu cresci dentro de Porangabuçu, joguei futebol lá de forma lúdica, mas joguei futebol lá, vesti aquela camisa lá. Total, claro. Assim, puxa vida, com 15 anos de idade eu estava treinando com o time do Ceará, lá na Ilha do Governador. O Ceará foi jogar contra o Vasco da Gama, em São Januário, e o Dimas me levou na época e tal, e me colocou para treinar um treinamento coletivo. Na Ilha do Governador, nesse estádio lá da Portuguesa Carioca. Então, o que acontece? O treino foi lá e eu tinha 15 anos de idade. E foi o Ceará que me levou. Então, assim, tudo isso aconteceu e você me perguntou. Agora, o respeito que eu tenho pela instituição, né, o Fortaleza Esporte Clube, é o respeito de quem me deu a visibilidade. E o Ferroviário é o time da minha mãe, então... Tá pronto. Tá em casa, tá em casa. Tá tudo em casa. Certo, então uma pergunta que você fez, que às vezes eu... Não, é da visibilidade, né? Essa sua visibilidade, que você chegou de uma forma, né? Que você passava Jornal Nacional, Globo Repórter, Esporte Espetacular, Globo Esporte Nacional. E isso, Hanover, não era fácil, porque daqui... Obviamente, é difícil você sair daqui para lá para o Sul e fazer sucesso depois do Sul. Isso é Sul e Sudeste. Mas daqui, você jogar a imagem do futebol cearense para o sucesso lá, isso tem um peso muito grande. E isso marcou muito uma geração. E tem outro fato que é interessante. O Fortaleza hoje está vivendo o maior momento da história dele, né? Inclusive com o maior presidente da história, na minha forma de pensar,
né? A estrutura, presidente que hoje é CEO, né? Isso, exatamente. O Marcelo Paes. Então, assim, o Fortaleza hoje tem uma visibilidade natural. Naquela época não era Série A, era Série B. Você está entendendo? Então subiu para a Série A, aí caiu, você lembra, né? Sim. Depois subiu de novo com aquele gol do Angelim de cabeça. Quer dizer, toda essa época, né? O Clodoaldo e tal, que ali 6-1 lá em Jundiaí, baile e tal. Mas assim, não era Libertadores, não era Sul-Americana ainda, era aquela transição de Série B para a Série A. Eu estou te falando isso para mostrar que era mais difícil. Total. Para você, muito por exemplo, oferecer, né, uma reportagem, olha, a gente está aqui com Fortaleza, com essa reportagem assim, rapaz, tem um baixinho aqui, o cara faz gol de todo jeito e tal. Pô, cadê? Quando o cara olhou, olha, tem uma música para ele e tal. Cadê a música? Pô, a música é legal. Para a galera acreditar nessa história toda, né, quando o time está no Libertadores, é mais fácil para vender, você está entendendo? Então, naquela época, não, ainda era aquela realidade de Série B. Aí eu creio que aí depois foi que veio a Série C, né? Isso, aquele período todo. Aí depois, quando eu falo, né, que inclusive eu gostaria até de mandar um recado, porque, por exemplo, com relação à direção de um clube, né, o Marcelo Paes, que é o CEO do Fortaleza, assim, ele não imagina, eu estava conversando com você agora fora do ar, ele não imagina o tamanho dele, você está entendendo? O Marcelo ele é uma referência para o futebol brasileiro. Então, por exemplo, quando ele vai a uma emissora de televisão, ou mesmo lá na TV PC, que hoje é tudo internet, eles mesmos produzem o material, tudo que ele diz é de uma responsabilidade imensa, porque ele está no topo dos dirigentes do futebol brasileiro, entendeu? Então, por exemplo, às vezes acontece do coração falar mais alto e o cara... Isso aqui, olha... Não, mas ali... Tem hora que o cara tem que imaginar, cara, o Marcelo Paes, o cara que é respeitado no futebol brasileiro e também já internacional, porque o Fortaleza, agora com essa era Vojvoda, né? Inclusive, quem trouxe o Vojvoda foi o atual presidente, o Alex Santiago. Né? Mas hoje o Fortaleza, inclusive, contratou um lateral agora do Independente, o Mancuso, e vem encontrar esse Lucero, eu acho sensacional. Demais, né? Nossa, joga bola demais. Joga demais. Então, por exemplo, é uma coisa que eu quero te falar, que é uma coisa internacional. Então, o cara tem que manter ali a postura na hora de falar, porque, às vezes, né? É diferente de mim, que eu vou ali para o Boteco do Peixe, da gente lá encher a cara por lá. Você falou do Deus Lucero. Deus nos abençoe. Você falou do Lucero e tal. E, obviamente, tem que falar do Clodoaldo, né? Você criou uma relação muito próxima, né, com ele. Rapaz, é interessante. O Clodoaldo... Ele, para mim, na época, né? Na época aconteceram fatos, assim, não era fácil marcar aquelas matérias e encontrar o Clodoaldo, sabe? Às vezes era um pouco difícil encaixar. Hoje eu estou feliz porque o Clodoaldo, ele está bem, está trabalhando, inclusive agora mesmo publicou lá uma série de diplomas, está estudando, está entendendo? Então, por exemplo, assim, eu estou vendo o Clodoaldo qualificado, você está entendendo? Aquela imagem que muita gente, né, quando vê o cara brilhando, dizendo o cara vai se acabar ali. Não, rapaz, o Clodoaldo tomou outro caminho, sabe? O Clodoaldo é um cara que ele resolveu estudar, ele é profissional do Fortaleza Esporte Clube, está fazendo um trabalho legal. Agora, assim, eu não, por exemplo, eu vou te falar, eu não sou amigo do Clodoaldo, eu não sou amigo do Paulo César Noronha, que escreveu aquela série do Clodoaldo, 4 mãos, né? Eu escrevia ali o texto e ele trazia as informações, mas eu não sou amigo dele. Porque o amigo que é amigo é o cara dizer assim, irmão, vamos jantar aqui em casa, né? Total. Então, por exemplo, eu não sou amigo do Paulo César Noronha. É até estranho. Agora você diz, você é inimigo dele? Não. Eu não sou inimigo dele, não tenho nem por que ser. Mas não sou amigo. Trabalhei durante tanto tempo. O Clodoaldo é a mesma coisa. Eu não me sento para tomar uma cerveja com o Clodoaldo, né? Não sei nem se ele ainda bebe. Tanto tempo que eu não vejo. Mas você criou, mas querendo ou não, você tinha uma facilidade, não vou dizer facilidade, né? Mas você tinha uma parceria impressionante com ele, não só das reportagens, e de todas, né? O jogo contra Jundiaí, homem de Deus. Olha lá, vitória espetacular. A gente estava lá. Você estava lá, você foi lá.
Estava lá entrevistando. Mas você compreendeu, né? Que, Sim, por claro. exemplo, eu fiz tantas matérias, tantas coisas, que, por exemplo, aí eu conheci o seu Ferreirinha, que é o pai dele, a dona Lúcia, né? E quando eu digo que eu não sou amigo dele, é até com uma certa frustração. Por quê? Porque eu gostaria de ter a oportunidade de sentar com o Clodoaldo e conversar sobre as coisas da vida, entendeu? Mas eu não tenho essa oportunidade, por quê? Porque ele está trabalhando, vivendo a vida dele, e eu até falei para você num briefing que a gente teve, que a minha vida é de luta, de venda de publicidade, de bater mesmo de porta em porta, e rapaz, está aqui, olha, a gente vende publicidade na internet e tal, não sei o quê, e fica uma coisa, às vezes, até difícil de acompanhar o futebol. Às vezes, chego em casa tarde da noite, tenho que acordar cedo no outro dia. Então, por exemplo, quando eu falo isso, é lamentando. Já com relação ao Paulo César Noronha, eu não falo lamentando, não. Ele pode ficar lá. Eu só quero que ele tenha saúde, com a Lucilinha, com a, né, com a dona Lucila, com tudo, a família. Porque ele é filho de um cara... do senhor Edmar Noronha, que, por exemplo, o que eu fiz questão de falar o nome do Paulo César aqui, porque eu também lamento não ser amigo dele, né? Claro. Né? Porém, eu era muito amigo do pai dele. E o pai dele me chamou em um dos momentos mais difíceis da minha vida, quando eu saí da Verdes Mares, né? E que fui para a TV Diário, o Sport TV, né? Mandou uma mensagem para o senhor Edmar, que era diretor de programação, dizendo o seguinte, olha, ele vai ficar no mesmo grupo e tal, não sei o quê, e ele é o nosso narrador. O narrador do Sport TV em Fortaleza é o Vitor Hanover, né? E aí, quem me chamou e disse, olha, você vai continuar narrando Sport TV e tal, eu conversei muito com o pessoal lá do Rio. E assim, aí, em um determinado momento, ele disse, né, Vitor, agora esse é um pedido meu, né? Eu queria que você continuasse narrando para o Sport TV. Aí eu disse, senhor Edmar, eu nunca vou esquecer isso, né? Porque eu estava saindo da Verdes Mares, né? E tudo. Aí eu disse, senhor Edmar, é porque eu não vou poder continuar, não. Deixa o Sport TV arranjar os narradores dele lá, que eu vou ficar no meu novo projeto. Porque não dava para misturar, você está entendendo, Campos? Na hora que eu resolvesse ficar... Olha meus óculos aí, viu, pai? Na hora que eu resolvesse... Aí eu ia ter que trabalhar com o mesmo chefe que tinha complicado a minha vida. Aí eu digo, não, eu quero ter paz. Então, uma pessoa que faz um negócio desse, né? Uma mídia como... Rapaz, olha, o cara está mandando você embora, mas eu gostaria que você ficasse narrando esses jogos aqui. E aí ele citou o filho dele, né? Disse, eu gosto muito da parceria Vitor Hanover e Paulo César Noronha. E eu narrando e o Paulo César comentando essa parceria e também nos bastidores, Clodoaldo é bom de bola, eu escrevi todas aquelas matérias, mas o Paulo César trazia as informações para eu colocar na matéria, quer dizer, ele era o produtor, né? Ao lado do Roberto Aranha, lá do Rio. Então, assim, era uma parceria linda, mas que ficou no trabalho. Não passou para o lado pessoal, para a amizade, né? Que ele seja muito feliz longe de mim. Você falou aí da sua saída, você pode falar, muita gente me pergunta, Hanover, mas muitas pessoas. Queria saber se era uma oportunidade, se você podia falar realmente, porque você acabou de comentar aí, né? Que você acabou saindo. Foi. E aí... Não, é o seguinte... Uns 6 meses, porque existia um diretor na televisão chamado Roberto Prado, né? Que era carioca. E ele era um cara muito bacana e tal, flamenguista. Aí, às vezes, eu ia com a camisa do Vasco, ele ficava meio assim, porque ele era flamenguista mesmo, né? Inclusive, ele me levou, ele era muito amigo do Renato Gaúcho. Eu tive com o Renato aqui no Marina Hotel, né? A gente conversou muito e tal. Então, quando o Prado foi embora e que o Gomide chegou... ele começou a fazer uma série de mudanças. Agora foram mudanças muito rápidas, entendeu? Assim, de uma hora para outra, em uma semana, a televisão foi colocada de cabeça para baixo, né? Saindo muita gente. E aquilo ali, emocionalmente, começou a mexer comigo, né? Eu não estava me sentindo bem, sabe? Não estava me sentindo bem porque era tipo assim, era o alvo, né? Tiro ao alvo.
quem é que vai ser a próxima vítima daquilo ali, né? Daquela forma de trabalho, que eu não sei se foi ele que escolheu ou se mandaram lá do Rio, não tenho a menor ideia, né? Eu só sei que de 6 meses até o dia que eu fui embora, eu entreguei os pontos, eu não suportei mais, cara. Então, por exemplo, futebol eu já não conseguia mais assistir. E aí, como é que você, sem assistir o futebol, como é que você pode escrever uma crônica legal para a televisão? Aí foi quando ele tentou, de algumas formas, né? Ele tentou, assim, porque o pessoal fala mal do cara, fala tudo, mas ele, assim, vamos supor, ele tentou algumas coisas positivas, ele tentou fazer com que eu voltasse a ter motivação para ser repórter, entendeu? Eu fui o último a sair. Da turma que saiu mesmo, eu fui o último, cara. Por quê? Porque eu estava todo dia, mesmo nessa dificuldade, eu estava na Globo direto, entendeu? E assim, mas o meu dia a dia era um dia a dia triste, porque eu só via tristeza naquilo ali, feliz com as minhas reportagens, mas ali também eu já era tanta matéria, já era tanta coisa. Em outras palavras, sabe aquela música que toca, e tem uma hora que a pessoa... Então, eu mesmo já estava cansado, né? E chegou um ponto em que o meu relacionamento... Ele tentou fazer com que eu retornasse para ser repórter, né? Quando o negócio já estava... Né? Ele tentou e eu já não queria mais. Ele colocou, eu era editor e ele colocou outra pessoa para edição e eu voltei para ser repórter. E naquela época... Era uma situação, rapaz, tão complicada, tão difícil de dialogar. Era um diálogo complicado, sabe? Assim, era mesmo que estar conversando com a parede, já pensou? Era, cara. Assim, batendo de frente todo tempo, né? Aí, quando foi um dia, eu cheguei lá e disse que ia embora, né? Aí o Paulo César Norões, você tem direito a resposta. A direito de resposta, mas você procura o Mário Kempis, né? Não é ligar para o meu celular, não. Mas aí, o Paulo César Norões, eu disse, PC, eu estou me mandando, cara. Mas não. Rapaz, o negócio é o seguinte, hoje à noite tem um jogo, Fortaleza não sei quem, Ceará, sei lá. E o que é que eu tenho a ver com isso, cara? Eu vou embora. Eu não fico aqui mais, não. Eu cansei, cara. Estou cansado, eu vou para casa. Aí, rapaz, eu fui chamado lá na sala do dirigente e eles chegaram à conclusão lá que não tinha narrador para fazer aquilo ali, nem off-tube. Por quê? Porque a tabela já estava toda... Então, assim, nem o narrador reserva, já estava todo mundo escalado. Não tinha, né, cara? Tem hora que não tem. A pessoa acha que não acredita, mas não tem. Então, naquele dia, não tinha. E aí, eu digo, bom, eu vou narrar o jogo, né? Só que eu tinha ido para lá para pedir para ir embora. Aí eu fui narrar o jogo. Quando foi no outro dia de manhã, me mandaram embora. Aproveitaram a deixa, né? Quer dizer, quando não aceitaram no dia anterior, foi porque tinha um jogo para fazer, mas eu não suportava mais, não. Olha, Mário Kempis, é o seguinte, quem conhece a mim, quem conhece o meu temperamento, sabe? Eu respeito as pessoas e tudo. Agora, na hora que não dá, sabe? A mesma coisa, eu agora mesmo dei uma entrevista na Verdinha, e passou um filme, foi inclusive com relação ao Belmino, no dia que eu soube que ele, né? E passou um filme na minha cabeça, porque eu comecei lá com 16 anos, a primeira vez que eu falei. Então, eu gosto deles, o meu pai trabalha lá até hoje, sabe? Eu gosto deles. Claro, imagino. Assim, foi um período muito legal, eles me presentearam com coisas muito legais na minha vida, coisas inesquecíveis. Mas, por exemplo, na TV Diário, depois de 10 anos, o cara passar 30 anos num local, né? E assim, sem ser mandado embora, né, cara? Porque, por exemplo, eu até te falei, eu saí da TV Diário de manhã, de tarde, eu saí da TV Verdes Mares de manhã, de tarde eu estava o seu doutor Ricardo Nibon. Você conheceu o doutor Ricardo? Sim, conheci, gente. O doutor Ricardo Nibon me chamou para uma reunião e disse, não, vá para casa, passa uns 15 dias esfriando a cabeça e volte que você está empregado aí, ninguém vai nem mexer na sua carteira. Então, assim, eles fizeram coisas tão legais comigo, sabe, que eu, ao contrário de muitos aí que eu vejo que saem, até usando um termo, não sei nem se mas cuspindo no prato que comeu, né? E assim, eu não posso fazer isso, sabe, cara, com relação ao sistema em si, né? Claro. Mas com relação a pessoas, né? Eu
E falando assim, por exemplo, ficou até no ar como se eu tivesse uma mágoa de alguém e tal, não sei o quê, mas não tenho, por exemplo. Às vezes eu tenho saudade do Clodoaldo, né? Mas eu não vou estar atrás do... Se for para ligar para um Clodoaldo, eu ligo para uma loura bonita. Ei, vamos tomar cerveja. Vamos falar agora de umas coisas boas. Qual foi uma matéria sua que você lembra assim, que causou assim, que você disse, pô, essa aqui eu me garanti? Cara, tá inclusive no nosso Instagram, que é o Instagram Vitor Ranove Oficial, é o nosso novo Instagram. Show. Porque a gente estava com o Instagram todo completinho, inclusive com documentários, com tudo e tal. Mas aí houve um negócio de uma denúncia, hack, sei lá o que, cara, eu não entendo bem disso, eu sou de outra geração. Mas eu tive que criar outro Instagram, Vitor Ranove Oficial. Perfeito. Tá? Vitor Ranove Oficial. E essa matéria está lá. É uma matéria de 1 minuto e 30, Copa do Brasil, né? E aí a Milena Ciribelli, né, entra as trombetas do apocalipse, não sei o quê, e o padre Marcelo Rossi, aí o padre Marcelo, o Corinthians estava em crise, né? E aí veio jogar aqui com Fortaleza, né? E o pessoal pegou o padre Marcelo aqui no aeroporto, que ele vinha fazer um show aqui, e disse, Vitor, tem uma entrevista do padre Marcelo Rossi aí, dizendo que o Corinthians, que é o time dele, só com muita reza, né? Aí eu digo, bom, Padre Marcelo, né? Padre Marcelo Rossi. Aí, para completar, o Corinthians fez logo 1-0, gol do Marcelo, né? Então, o nome do padre é o nome do gol, né? Marcelo Ramos. Aí, o Santo Milagreiro, aquele Fábio Costa, goleiro até baiano, isso, jogava demais, né? Goleiro, isso. Goleiro, né? Então, assim, juntou assim, tantos elementos que eu não digo que essa seria a principal, porque foram muitos anos, eu não teria como. Porque era todo dia, né? Mas eu digo que essa a gente conseguiu juntar muitos elementos e todo mundo que viu essa matéria que eu recebi, porque eu não tenho um arquivo, sabe? O pessoal me envia as matérias e tudo. Mas essa matéria, e que inclusive o Fortaleza foi garfado nesse dia. O do Antônio Hora Filho. Foi, é isso mesmo. Aquele gol lá, o Angelim. O Angelim, isso. A bola bate assim, o Angelim faz o gol. Ele disse que bateu na mão. Bateu na mão, não teve nada. O Rinaldo empatou, né? Teve o gol do... Não sei, foi o gol do Marcelo Ramos e o Rinaldo... Não sei se o Rinaldo empatou. Precisava ganhar. Precisava ganhar, né? Foi isso. Só sei que teve um gol no final, que o Hora... Rapaz, você tem a memória boa, né? Eu ainda esqueci. Pois é, cara. Eu sou corintiano. É corintiano, né? Antônio Hora Filho, rapaz, aquele gol, eu até hoje vejo. Mas, assim, a matéria, e no final terminava assim, aleluia, aleluia. E o cara com um texto na mão lá no estádio, rezando, e o padre Marcelo. Então, esses elementos todos que a gente conseguia unir, né? E aí, foi uma reportagem muito legal. E outras reportagens que eu acho interessantes são as reportagens todas da série do Clodoaldo, porque foram coisas assim que são inesquecíveis para mim. Por quê? Porque, Mário Kempis, rapaz, quando aquelas matérias encerravam o programa, o pessoal me ligava, sabe, de Natal, das redações mesmo, sabe? Pô, cara, que legal ter um nordestino em nível nacional. Era diferente, porque hoje, com a internet, não tem mais esse negócio. Por exemplo, hoje o cara está no Instagram, não tem nível mundial. Total. O cara abre ali o Instagram. Naquela época, não, cara, era fechado, não tinha internet, não. Então, o pessoal me ligava de João Pessoa, da redação, o pessoal, sabe? Então, assim, aquelas matérias me deixaram, na verdade, muito felizes. E eu acho que é isso. Com relação à reportagem, são essas, porque, assim, eu até te falei, de todos os telejornais que eu participei, assim, tal, o único que eu não participei foi o Jornal Nacional, me deram uma rasteira uma semana antes, né? Foi? Foi, mas foi o único que eu não participei, na qualidade de repórter, porque tive lá com eles, quando eu fui fazer o estágio. Primeiro eu fui fazer o estágio lá no Rio e depois eu fui cobrir férias. E depois eu fui cobrir porque o pessoal foi fazer transmissão de Olimpíada. Então, viajou um bocado de repórter. E você acabou ficando. E eu fiquei lá. Então, naquele período, quem ia para as reuniões de pauta do Jornal Nacional era eu. Então, com o Bonner, com a Fátima Bernardes, né? Aquele pessoal daquela época lá, era eu que estava lá. E tem uma matéria que eu gostaria de te falar, que era sobre uma crise no Botafogo. Nessa época eu estava no Rio, né? E o Botafogo treinava no estádio Caio Martins, em Niterói, né? E o que acontece? Rapaz, o Botafogo não ganhava de ninguém. E era com aquele Donizete Pantera, o Dimba, né, que é de Brasília, né? Isso. Centroavante.
E o time, cara, não ganhava. Quando eu cheguei no estádio para fazer essa reportagem para a TV Globo, na época, rapaz, a galera estava jogando moeda e nota de, sei lá, dinheiro, os jogadores, mas, rapaz, sabe, aquele protesto mesmo, e os jogadores acuados lá do outro lado do estádio, né? Assim, aquele grupo lá. Quando eu chego, que eu olho, aí todas as emissoras de TV aqui do lado e a torcida e tal. Aí eu olhei para os repórteres e disse assim, olha, e aí, ninguém vai conversar com os jogadores, não? Aí os caras, não, pô, os caras estão chateados, a gente chegar lá, eles vão mandar a gente ir embora. Diga, pai, pois eu venho lá do Ceará. Eu vou lá, né? Mandar embora. Você, um vai embora de Copacabana, o outro vai embora para Ipanema, eu vou lá para a Gentilândia. Aí eu fui, né? Rapaz, aí todos os repórteres, olha, TVs, né, de lá, todas as TVs locais lá e tal, nenhum repórter foi. Aí eu fui devagarzinho e tal. Quando eu fui chegando, rapaz, o Donizete olhou e disse, puxa vida, eu pensei que vocês não vinham ouvir a voz da gente. Cara, aí eu peguei e fiz a entrevista, os caras se defendendo, dizendo que não é... Se defendendo, pronto. Uhum. Entrevistei os caras e tal. Quando a gente foi, fiz a reportagem aqui ao lado deles, voltei, e nenhuma outra emissora foi, ninguém fez. Quando a gente chegou, essa matéria abriu o RJTV, que é esse jornal que tem de noite aqui, né? Isso, o CETV. CETV, pronto. Foi a matéria que abriu. Inclusive, a imagem, a primeira torcida jogando, né? Aquele negócio e tal, jogando dinheiro nos jogadores. E a gente tinha entrevista, né? Foi aquela história da que eu te falei, que aconteceu, isso já aconteceu comigo outra vez, na Copa de 98, né? Sim, a famosa história. Você vai já contar, não. Por favor, não se antecipe. Você vai já contar o furo de reportagem seu. Aquele ali foi legal demais, porque foi uma coisa, né? Mas aí foi da época que eu estava no Rio. Então, por exemplo, assim, eu falei para contextualizar o seguinte. Outra coisa também interessante. O Regis Rezin, ele fez uma reportagem dizendo que o Vasco... houve um ano em que o Vasco foi vice-campeão no futsal, no basquete, aí tinha o vôlei, no campeonato de futebol, aí no campeonato juvenil, que hoje é sub não sei o quê. Uhum. Em outras palavras, ele fez uma matéria, minha Nossa Senhora, eu como vascaíno, ele fez uma matéria e o time tinha sido vice em todas as categorias que disputou, e foi daí que surgiu aquele negócio de vice. Rapaz, aí sabe o que aconteceu? Eu estou lá no Rio com o Regis Rezin, o Regis recebe a pauta e todo dia, um dia eu ia com a Mariana Becker, que hoje é negócio de Fórmula 1, né? Isso. Aí outro dia ia com o Eric Faria, que está lá com eles, aí ia com o Tino Marcos, outras vezes com o Marcos Uchoa, aquele pessoal lá, né? Que eles foram os meus professores, né? Rapaz, aí, quando foi um dia, o Regis Rezin recebe a pauta, né? Para ir fazer uma reportagem no Vasco da Gama. Aí tudo bem, Vitor, vamos lá. E eu acompanhava para poder aprender. Que nessa época foi a época que eu tinha ido como estagiário, né? Perfeito. Depois eu já fui com autonomia, aí já saía com a reportagem. Mas nessa primeira... Rapaz, quando a gente chegou lá, aí... Disse, olha, tem uma ordem aqui do doutor Eurico, que o Regis Rezin não pode entrar em São Januário. Aí eu estava ali do lado e tal, ele ligou e disse, ó, o doutor Eurico mandou dizer que você não entra. Não entra. Agora, quem quiser entrar aí, se outro repórter, se quiserem mandar outro repórter, tudo bem. Aí o que foi que eles fizeram? Eu não me lembro, na época, se o Regis Rezin voltou para a emissora ou se ficou me esperando, só sei que eu entrei. E quem fez a matéria fui eu, porque eu estava lá como estagiário, ele me deu as dicas, obviamente, né? E aí, cara, eu já me lembrei de outra coisa impressionante. Aí, ele me deu as dicas, eu entrei e fiz essa reportagem no Vasco da Gama.
Aí depois foi uma confusão danada. Eu tenho a impressão que foi daí que começou a surgir aquela confusão, que no final o Vasco entrou em campo para jogar com a camisa do SBT, né? Sim, 2000, exatamente. Eu acho que foi mais ou menos naquela época. Exatamente, 2000, quer dizer, eu estava estagiando, depois teve o negócio do Clodoaldo 2002, 2003, 2004, foi mais ou menos aquela época lá, né? Mas aí, cara, por falar em Regis Reis, aí você me lembrou aqui de uma coisa, foi quando eu comecei a entender o que era, na verdade, ser repórter. Foi com o Regis Reis. Olha que interessante, Mário Kempis. O Fluminense treinava nas Laranjeiras, né? Isso. E aí, cara, o Reis recebe a pauta, aí diz, Vitor, hoje nós vamos para o campo do Fluminense. Tem um treino lá do Fluminense e tal. Rapaz, quando a gente chegou lá, tinham cancelado o treino de última hora, não sei o que foi que aconteceu. Chegamos lá, quando nós chegamos lá, e o treino cancelado, né? Aí, cara, eu digo, bom, um portão, né? Portão fechado. Eu digo, bom, aqui ele vai pegar o carro da emissora e voltar para... Né? Aí o Regis Reis chamou o segurança e disse, ó, eu estou aqui com a equipe da TV Globo, tem algum problema? Você pode entrar em contato com algum diretor e tal. Eu queria só fazer umas imagens do estádio, já que não tem treino, né? Aí, e lá nas Laranjeiras é legal, porque dá para ver o Cristo Redentor de lá, a imagem é legal, né? E aí, cara, ele conseguiu autorização para entrar no estádio, mesmo... Porque, fechado. A programação que não foi... havia treino. Não havia treino, a programação que foi enviada lá para a televisão é que ia acontecer o treino, mas não acontecia. E o carnaval ia acontecer mais ou menos uns 15 dias, né? 15 dias depois. Quando a gente subiu lá nas Laranjeiras, eu me sentei aqui e tal, e tinha um cara varrendo a arquibancada, entendeu? Aí, cara, o Regis Reis disse, eu queria que você fizesse umas imagens para mim do campo, sem ninguém, e daquele cara lá varrendo a arquibancada. Aí aquela imagem legal do Cristo Redentor e tal, ali quem conhece o Estádio das Laranjeiras. Aí eu fiquei observando aquilo, né? Cara, que coisa, né? O que esse cara vai fazer com esse cara varrendo o... Calma. O que é que esse cara vai fazer com esse cara varrendo uma arquibancada, né, cara? Aí a gente voltou, ele fez a passagem e eu não vi nessa hora, eu não sei, eu estava pensando em alguma passagem, alguma coisa, eu não vi na hora que ele gravou a passagem dele. Eu só sei que a gente voltou para a televisão. No ano anterior, houve, no Carnaval, uma escola de samba tinha feito um desfile e tinha uma ala que era todo mundo varrendo ali na Marquês de Sapucaí, os garis ali na Marquês de Sapucaí. Cara, ele mandou buscar aquelas imagens, misturou com o cara que estava varrendo lá, não sei o quê, botou uns gols do Fluminense com a bênção do Cristo Redentor. Foi a melhor matéria do jornal, encerrou o Globo Esporte em altíssimo nível, o treino que não aconteceu. Caraca. Né? Aí, o que é que acontece? Eu volto para casa, volto para Fortaleza, de repente, cara, o destino faz o quê? Eu vou a um treino do Ferroviário, que estava marcado, a produção acertou tudinho. Quando eu chego lá, está o portão trancado. Aí você disse, agora. Aí eu digo, bom, se eu não tivesse ido lá... Por isso é que eu digo, às vezes a galera brinca com o negócio de estágio e tal, mas é onde a gente tem a oportunidade de... Sem dúvida. Cara, a primeira coisa que eu fiz, o cinegrafista já olhou para mim e disse assim, vamos embora. Eu digo, calma, faça uma imagem do portão, cara. Aí a diferença é que não tinha ninguém mesmo, tá? Mas, cara, ali aí já foi a imagem do portão, já com o escudo, aí já misturou aquele muro, a Barra do Ceará e aquela ponte do Rio Ceará, já fez uma mistura com o futebol e a matéria saiu bem legal. Caraca, então, isso é legal de falar, por quê? Porque, por exemplo, se eu não tivesse tido essa experiência com o Regis Reis, aí, como era, quando eu tivesse chegado, eu ia ligar para a televisão, não tem matéria. E teve, e foi uma matéria legal e criativa, só com um portão. A vida é assim. Sem dúvida. E isso serve para essa geração nova, né? Porque essa geração nova tem que aprender ainda muita coisa, porque nesse tempo de internet é muito, como você falou. É muito fácil. Nossa, com a internet hoje, o seu legado é tão grande, porque entenda. Hoje, o pessoal lá do eixo, lá da mídia do Sul-Sudeste, elas olham o que é que está bombando no Instagram lá no estado do Ceará.
Olha aqui, ó, vamos. Liga para a redação, aí, ó, queria que você fizesse isso. Outra coisa é ninguém saber o que está acontecendo aqui, você vender isso. Minha gente, existe um rapaz aqui, tem até rap para ele aqui, vamos fazer uma matéria. Essa é o diferencial. E essa do Portão é muito massa, porque o pessoal... É comum, né? Você vai, não tem treino, acabou, gente, não tem treino. Não tem treino, não tem matéria. E aí tem treino aí para a rapaziada que está começando e tal. Tem treino e tem matéria, né? E tem matéria. Agora, só que isso aí eu fui compreender depois, né? Porque, assim, Mário Kempis, a Marisa Monte, um dia, eu estava acompanhando, você até falou da música, né? Tal. Sim, sim. E ela dizia, como ela começou muito jovem, com 17, 18 anos, ela já fazia sucesso lá em Veneza, né? Foi onde descobriram e tal. E aí, o que acontece? Ela sempre diz que ela é uma jovem veterana, né? Eu posso dizer para você, parafraseando a dona Marisa, né, que eu sou um jovem veterano, porque, assim, foram tantas coisas já, né, Copa do Mundo e tal, e agora que eu fiz 50 e poucos anos, né? Garoto, claro. Por falar em Copa do Mundo, por favor, fale a famosa história do Edmundo. Você estava lá pela Rádio Verdes Mares, a equipe Farias estava até aqui, seu pai falaram daquela Copa, inclusive, Farias naquele estilo danado. Mas seu o Farias, naquela época, quase me mata, macho. Porque teve aquele jogo que o Tafarel pegou os pênaltis lá. Contra a Holanda. Contra a Holanda. E naquela Copa era o seguinte, eu fazia as reportagens com o Paulo César Noronha, né? Olha o Paulo César na minha vida. Ai, meu Deus. Aí, um beijo, Paulo César. Aí, o que acontece? A gente fez um sorteio, então, cada jogo, um fazia a famosa pista, né? Para quem não sabe, a reportagem do jogo, a ponta do gol, né? O narrador vai narrando e a gente vai fazendo ali a complementação dos lances, né? Então, naquele dia, foi nesse estádio, inclusive agora que o Brasil ganhou da Espanha, né? No estádio semifinal. Foi na semifinal, no estádio do Olympique. Aí, rapaz, eu só sei que nesse dia... E aí a gente estava falando da Copa de 98, né? Do Farias. Do Farias. Rapaz, o Farias naquele dia deu um espetáculo de narração esportiva. Porque, assim, eu tive a oportunidade de crescer com o Farias, com... O meu pai nem se fala, porque o meu pai, assim... Naquela época, os jogos não passavam na televisão, né? Aí o meu pai vendia uma emoção pelo rádio, que era um negócio... Rapaz, era uma... Eu era menino, mas era... Rapaz... O meu pai fazia a cidade parar. O Gomes Farias era mais um espetáculo, né? O meu pai era mais... Pronto, o Gomes Farias showman, espetacular, né? E o meu pai era mais aquela coisa da emoção mesmo, até o fim, sabe? Porque aquilo ali ninguém estava vendo, era o imaginário, não passava na televisão, né? Então, aconteceu muito isso. Mas, retornando ao fato do Edmundo, eu até vi recentemente... O Edmundo falando sobre isso, por que na Copa de 98 houve um desentendimento com o Zagallo e tal, e o Edmundo estava no auge e a gente acompanhava todos os treinos, né? E o que foi que aconteceu? Chegou um momento em que a imprensa começou a jogar, vamos supor, o Zagallo contra a parede. Como é que o cara está acabando nos treinos e não joga, né? Então... Quando foi um dia, rapaz, o Ronaldo Fenômeno, assim, hoje ele já parou de jogar, não sei quando é, mas hoje é a mesma coisa. Onde ele chega, todo mundo voa em cima. Você imagina um garoto de 98, ele foi o melhor do mundo, né? Em 98, né? Rapaz, eu estava ali na zona mista, quando o Ronaldo passou, todo mundo correu para cima dele. A primeira foi aquela jornalista que é uma baixinha, que é competente, rapaz, excelente, é Ana Paula Padrão, né? Ana Paula Padrão. Ana Paula Padrão. Rapaz, ela a primeira que foi, rapaz, e o Ronaldo Fenômeno na zona mista e tal. E quando eu olhei, o Paulo César Noronha já estava lá, eu digo, bom, está garantido, eles vão se engalfinhando aí com o Ronaldo Fenômeno, né? E quando eu olho, vem o Edmundo, bem tranquilo, passando atrás. Eu digo, opa, Edmundo, por gentileza. Você vascaíno, Vascaíno, né, Edmundo? Tal. Aí, rapaz, ele me deu uma entrevista curtinha, sabe? Mas sabe quando você é curto, mas diz, para não dizer curto e grosso, né? Mas tudo. Ele diz tudo o que ele estava sentindo. Edmundo, a gente está acompanhando todos os dias aqui o treino e você está... E ele falou do sentimento dele, da vontade de jogar. E, olha, eu queria ter a chance e tal, não sei o quê. Né?
ele reforçou aquilo ali. Só tinha um microfone, que era o da Rádio Verdes Mares. Quando terminou aquilo ali, aí, eu não sei como foi, rapaz, houve uma declaração, não sei se foi numa entrevista coletiva ou se foi num papo entre amigos, mas o Zagallo, surgiu na mídia que o Zagallo estava pensando em utilizar o Edmundo, né? Aí, rapaz, o nosso glorioso Edmundo só tinha concedido entrevista para uma pessoa, eu, né? Porque estava todo mundo lá com o Ronaldo Fenômeno. Isso, ninguém foi ver o Edmundo. Ninguém foi ver o Edmundo. Aí, quando surgiu essa história do Zagallo, aí para entrar a Rádio Verdes Mares, e a gente estava no centro de imprensa, que era todo com aquelas paredes que são colocadas provisórias, né? Sim, então, sim. A rádio estava ali, quem estava na outra rádio dava para ouvir o que o cara... Aí, quando o cara ouviu, a gente vai escutar agora aqui o Edmundo falando e tal. Aí, o cara da rádio veio, já apareceu a Rádio Itatiaia, que é a rádio aqui de Pernambuco. Itatiaia de Minas, né? Rádio de Pernambuco. Daqui a pouco apareceu o cara da Rede Globo e o pessoal foi em cima do Gomes Farias, né? Esse cara, a gente quer a entrevista do Edmundo. Cadê o Edmundo dizendo que quer jogar? Cadê o Edmundo? O Zagallo tá puto aí, porque... Esse negócio o Edmundo está cobrando, ele disse que vai colocar para jogar, mas ouviu dizer que ele está querendo impor e não vai aceitar isso, não sei o quê, aquela confusão toda. Rapaz, aí, o que é que acontece? Estourou em todas as rádios. O Apolinho, o Washington Rodrigues, que inclusive faleceu faz pouco tempo, era amigo pessoal do Edmundo. E aí o Edmundo, nessa entrevista... Recentemente, no podcast, ele citou, olha, eu concedi uma entrevista para o Apolinho, meu amigo e tal, não sei o quê. Lógico que ele não vai se lembrar de mim, né? Né? Sim. Aquele cearense lá, ele não lembrou. E ele não tem que se lembrar mesmo de mim, não. Ele tem que se lembrar do que ele quiser. Mas aí ele disse nessa entrevista que o que foi que aconteceu? Quando o Apolinho ligou para ele, pela amizade que eles tinham, ele disse que concedeu a entrevista com o Apolinho e a entrevista bombou e foi um negócio sério. Só que, assim, apenas para ele lembrar que um dia antes ele tinha falado comigo. Ou então, naquela mesma noite, depois que a entrevista bombou, a entrevista que eu fiz em todas as rádios, eu creio que naquela mesma noite o Apolinho deve ter ligado para ele, né? E aí, naquela época, eu já tinha celular, não tinha negócio de Instagram, essas coisas, mas celular eu já falava, né? Espetacular. Então, aí o que foi que aconteceu? Foi quando surgiu, porque aí o Edmundo não jogou mais, cara. Depois da entrevista com o Apolinho, porque é lógico que o cara está falando com o Apolinho, a referência da imprensa brasileira. Total, eu tive um período lá e tal, mas o Apolinho, um cara, porra, consagrado e tal. Sem dúvida. E, assim, tem uma coisa para finalizar esse papo, Mário Kempis, que é bem diferente. Por exemplo, o repórter, você teve em Copa do Mundo e sabe, o repórter aqui do estado do Ceará, o repórter do Nordeste, ele tem uma certa dificuldade. Por quê? Porque, por exemplo, o cara que cobre o Vasco da Gama, vamos supor, é o Venâncio, cara maravilhoso lá da repórter, você conheceu. Quando, vamos supor, o Adriano o Imperador surge, menino no juvenil, já é amigo dele. Você está entendendo? Claro. Então, por exemplo, quando esse cara vira estrela, o Imperador lá na Inter de Milão, que ele vem ao Brasil, ele está conversando com o Elcio Venâncio, que é o repórter, que viu quando ele estava surgindo no futebol. Você está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Dúvida. Então, por exemplo, os caras têm uma relação de amizade ali que é criada através do que eles acompanham o crescimento do cara. Aqui não. Aqui, por exemplo, eu estou aqui no campo acompanhando o treino do Fortaleza e tal, não sei o que, do Ceará. Esses caras, por exemplo, até hoje, assim, que eu me lembre, nunca um jogador saiu aqui diretamente do futebol cearense para a seleção brasileira, convocado, né? Nunca. Então, por exemplo, um Oswaldo na seleção, né? Me parece que estava no São Paulo, né? Isso. O Oswaldo, aí o Jardel estava no exterior quando foi. O Mirandinha estava Palmeiras, não sei o quê. Então, assim, daqui do estado do Ceará, aí você está entendendo o que eu estou querendo passar para a galera? Porque, por exemplo, quando você vai com o Romário, o cara já conhece o Romário lá no Rio desde quando o cara é garoto. Viu crescer, né?
Então, é diferente para quando a gente chega lá, o cara nunca olhou a minha cara na vida, entendeu? Certeza. Então é mais fácil você, né? Interessante isso aí, demais, né? Sem dúvida. Pô, Vitor, a gente tá chegando. Eu disse pro seu pai, disse para todos, né? Que estão aqui. Às vezes a sensação que dá que esse programa tinha que ser umas 2 horas, porque passa rápido. E, pô, o programa está acabando já. Tem tanta coisa que eu queria que você pudesse falar, rapaz. Mas se estiver faltando, se você tiver 2 minutos, você pode me perguntar e eu respondo 20 segundos cada coisa. Não, mas tem muita... Não, eu queria que você falasse, era mais de meia hora aqui, falar de coisas boas, inúmeras matérias que você fez, falar de futebol, falar do seu Vasco, que tá, rapaz, seu Ceará, que também... Sim, pois é, o Ceará, mas aí você diz já está acabando, mas já vai se acabar? Não, falta 3 minutinhos. 3 minutinhos. Pronto, pois então... deixa eu falar do rock, você falou, né? Sim, rapaz, eu queria que você falasse demais. Aí, nesse período, quando eu saí lá do esporte, eu fui para o exterior, né? Você passou um período na Inglaterra. Eu fui para a Inglaterra, rapaz, eu fui fazer o circuito dos Beatles, né? Nossa. Rapaz, Mário Campos aí, rapaz. Eu fui lá para o Abbey Road, que é o estúdio onde os Beatles gravavam, o Pink Floyd, né? Nossa. E aí, cara, eu fui conhecer e tal... E o que foi que eu achei interessante, que eu fui 8 vezes a Londres, né? Aí o que aconteceu? Aí sempre para ir do Abbey Road até Kendal, que aqui a gente chama de Candental, que é ali a área da Amy Winehouse, né? Aí, rapaz, a gente tinha que sair de Abbey Road, pegava lá o John Woods Station, rapaz, aí saía pegando trem, metrô, não sei o quê, subindo sempre para poder chegar em Kendal, né? Aí, quando foi um dia, rapaz, eu estava aqui, eu olhei no mapa e disse, rapaz, esse negócio, todo mundo que a gente perguntava tinha que fazer essa arrudei todinho e tal. Aí, Kendal para lá, Kendal para cá e tal. Aí, quando eu olhei no mapa, eu disse, não, dá para ir a pé. Rapaz, aí eu descobri que do estúdio Abbey Road até Kendal, né, que aqui a gente chama de Candental, né, onde a Amy Winehouse nasceu e fez lá sucesso, 10 minutinhos a pé, com aquela brisa lá de Londres, uma maravilha. Mário Campos, então, rapaz, eu quero agradecer, quero dizer para você que eu creio que consegui contar muita coisa legal. Você tem que voltar depois, por favor. A gente tem uma segunda parte para a gente falar mais de futebol, falar de jornalismo e, obviamente, falar até... Eu queria que você só dissesse a sua agência, o seu trabalho de publicidade. Por favor, que a gente pudesse falar um pouco mais. Pois é, assim, a gente tem hoje VH Produções, né? A gente faz produção de conteúdo, a gente está com o Instagram novo, gostaria de frisar aqui, Vitor Hanover Oficial, que a gente tinha um que era Vitor Hanover Oficial, mas aí derrubaram, a gente criou outro, que esse está começando agora, né? Ótimo. E, assim, o nosso trabalho na agência é um trabalho que, por incrível que pareça, já está com 6, 7 anos, vem de antes da pandemia, a gente já está... E a gente vende publicidade, cara, de porta em porta. A gente vai lá, bate na portinha, lá vai, a gente vai... Para você ter uma ideia, eu tenho orgulho de dizer para você hoje que a nossa agência VH Produções já representou em publicidades mais de 30 empresas em Fortaleza. Sensacional. Né? E a gente fez também um trabalho, mas foi um trabalho um pouquinho diferente lá na Itália com o pessoal do Grupo Ambra, em Pavia, na Itália, pertinho de Milão. Mas aí a gente estava passeando e tal, e aí automaticamente o pessoal lá fechou um acordo porque eles têm um contato com o pessoal aqui de Tururu. Né? Então a gente conseguiu fechar esse meio de campo e foi muito legal lá também. Mas aí a gente deixa para a segunda oportunidade. Eu agradeço muito a você. Digo que fiquei muito feliz em encontrá-lo. As pessoas têm falado muito no seu podcast, por onde eu ando. E eu gostaria de dizer também, para finalizar, agradecer ao meu pai, Tom Barros, que é um cara que tem me ajudado muito, porque o pai geralmente ajuda o filho, mas ele está me ajudando além dos limites. Porque, às vezes, a situação complica, meu parceiro. Quem vive de venda de publicidade, às vezes, a situação complica. Então, eu gostaria de fazer esse agradecimento e também citar as pessoas aqui, né? Que o Marcos Gomide foi citado por mim, jornalista, que você esteja bem onde você estiver, eu quero felicidades, não guardo mágoa. E com relação ao Paulo César Noronha e ao Clodoaldo, assim, pensei, será que eu sou seu amigo? Eu não sei se eu sou, né? Eu acho que ele acha que eu sou. E o Clodoaldo é o baixinho bom de bola. Clodoaldo é bom de bola. O baixinho é o cão. Quando pega, deixa a asa H no chão. Humilha o meio-campo. Ele é goleador. O terror. Clodoaldo é matador.
Um beijo, Clodoaldo. Te amo. Valeu, Vitor. Obrigado. Com esse rap, com esse sucesso todo. Agradecer demais você que está aqui, meus amigos. Chegou até aqui. Muito obrigado de coração. Satisfação, espetáculo aqui, Vitor. Né? Pô, foi muito rápido. 1 hora, enfim. Acontece, mas se Deus quiser, teremos a segunda parte. Obrigado, gente. Se você chegou até aqui, deixa seu like, deixa seu joinha. Agradeço demais. Deixa seu comentário. Muito obrigado. Toda semana, a personalidade da mídia aqui no Quem Podcast, no canal do blog no YouTube e na TVC, toda quinta-feira, 11 da noite. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, Vitor. Um abração, Valeu, gente. Irmão. Valeu, irmão. Felicidade. Valeu.